Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso. Tenho a grata satisfação de receber hoje aqui o Dr. Arthur Ricardo Hatzi, que irá proferir palestra sobre o tema precatórios no direito tributário. Comigo na mesa também o Dr. Vitor Krikor Giljan. Acertei? Dr. Arthur é advogado, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Ciências Processuais e Direito Processual Civil. Dr. Arthur, receba... O Dr. Humberto conversou comigo ontem por telefone, pediu para transmitir-lhe um abraço. Hoje, infelizmente, em virtude da reunião de presidentes da região de Jundiaí, toda a diretoria, inclusive o Dr. Humberto, estão lá, então, infelizmente, não poderão comparecer. E desde já passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Gostaria de agradecer essa oportunidade oferecida pelo nosso presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, pelo presidente da Comissão de Cultura também, Dr. Humberto. Gostaria de parabenizar também todos os componentes aqui da mesa e os demais aqui presentes. Nosso tema hoje, acredito que de extrema envergadura e constantes conflitos judiciais e até administrativos agora também, né? Já vem de 2 séculos para cá, né? É muito antigo a história do direito tributário, aliás, do precatório no direito tributário. Ele se estende aí durante longos anos, mas eu acredito que existe a necessidade de uma conciliação com esse tema. Existe a necessidade de uma composição, de uma vez por todas, dos entes federativos, para que não exista esse calote institucionalizado, prejudicando de forma até agressiva o contribuinte. Nós observamos, ao longo dos anos, um crescimento excessivo da carga tributária, onde todos os empresários, ou mesmo os clientes, pessoas físicas até, representantes de pessoas jurídicas, levantam a questão: doutor, mas por que essa necessidade de cobrança de tributos de uma forma incessante, dessa forma em que não sem nenhum nexo, colocam aí como o leão, né? Vamos devorar tudo, tudo é possível, né? Há quem diga, né, que vivemos do estado do laissez-faire, laissez-passer, né? Tudo pode, tudo faz, menos pagar precatório. Tudo se pode, tudo se cobra, mas o precatório não se paga. Isso gera um conflito muito grande na nossa sociedade, e um inconformismo também. Por quê? Porque nos debatemos diretamente com a questão da efetividade das normas. Necessariamente, o precatório nos remete à aplicação da norma constitucional, à efetividade da norma constitucional, tratada com mestria pelos professores, ilustres professores, professor doutor Luiz Roberto Barroso, professor Gilmar Mendes, vem aplicando isso de forma efetiva no Supremo Tribunal Federal, e tantos outros que seguem hoje essa ordem constitucional de aplicação, o fazer valer. E o precatório, né? O precatório, para que possamos entender essa sistemática no nosso ordenamento jurídico, necessariamente precisamos remeter à interpretação da norma, à aplicação e à efetividade da norma. Como, então, tratar essa matéria? É certo que o Estado democrático de direito, ele deve ser um Estado forte. Um Estado forte não é um Estado autoritário, tampouco um Estado totalitário.
onde a qualquer custo impõe suas normas. O Estado Democrático de Direito não é assim. O Estado Democrático de Direito ele edita suas normas e faz valer. Aplica elas de uma forma efetiva. Surge a constitucionalização do precatório, em 1934. Para quê? Para dar uma efetividade à aplicação do precatório no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Em 1824 não tínhamos essa sistemática, não tratada na Carta da República. Em 1891 tampouco. Em 1934 já passamos a constitucionalização do precatório. Por quê? O legislador ele tinha a ideia de uma aplicação concreta do precatório, trazendo, para tanto, a esfera constitucional. Porque se existe uma esfera que deve ser respeitada, porque, infelizmente, nós temos que fazer aqui uma observação, as leis, muito se diz, né, por aí, devemos criar várias outras leis para uma aplicabilidade maior, para que possa haver, por exemplo, uma possibilidade de compensação com crédito tributário, precatório. Nós temos já no nosso ordenamento jurídico a sistemática perfeita. Basta nós interpretarmos ele de uma forma correta. E não faça da Carta da República uma mera folha de papel, trazida por Ferdinand Lassalle no Chiesa na Constituição, em 1862, exatamente fazendo essa comparação entre uma mera folha de papel e a concretização do seu direito, a efetividade. Canotilho traz muito bem isso também. Canotilho traz essa mesma sistemática e essa interpretação com a questão voltada à imposição do quê? De uma aplicação concreta da norma. Foi isso que o legislador fez. Falando em legislador, quiçá seja o legislador que tenha menos, se é que podemos assim dizer, o legislador foi quem menos desrespeitou as normas no tocante ao precatório. Por quê? Porque ao longo dos anos, e aí nós partimos desde 1824, trazendo até a Constituição de 1988, e posteriormente com a emenda 30, e depois a emenda 37, a necessidade de quê? De se criar novas normas, de se atualizar as normas para que se possa aplicar o precatório no quê? No nosso ordenamento jurídico. Não basta ter na folha de papel. E aí o legislador, de uma forma até prudente, bem desenvolveu a matéria voltada ao precatório. Já não podemos dizer o mesmo do Executivo. O Executivo não cumpre as leis, na maioria das vezes. O Judiciário, às vezes, faz valer suas decisões, mas, em muitas das vezes, não faz, infelizmente, e não dá uma efetividade à norma prevista no Legislativo, aliás, criada pelo Legislativo e composta no nosso ordenamento jurídico. Começo aqui a tratar do precatório da seguinte forma. Às vezes me incomoda muito algumas pessoas chegarem e falar, olha, temos aqui alguns títulos podres e podemos fazer algumas negociações. E aí surge a indagação, então, o que seria um título podre, doutor? Ou o famoso intermediador das grandes negociações, né? E aí, eu tenho alguns títulos podres, eu tenho algumas debêntures, eu tenho alguns títulos aqui antigos, eu tenho até precatório. Aí surge a seguinte indagação. Precatório é título podre? E aí voltamos. Voltamos porque existe a necessidade de entendermos qual é a aplicação qual foi a data que começou a realmente ser aplicado o precatório no nosso ordenamento jurídico, ou que ele passou a ter efetividade. E aí surge, em 2000,
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso daí foi um marco, acredito, para nós, fundamental, que nos deu realmente uma guarida maior e colocou um ponto final na gastança excessiva do Poder Executivo. E aí traz lá no seu artigo 30, o parágrafo 7º, que faz inclusive parte do ativo, né, do ente, o valor orçamentado e não pago. E aí, né, os precatórios, é o parágrafo 7º, exatamente do artigo 30, os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos seus limites. O que quer dizer isso? Antigamente, vamos imaginar aqui uma questão, de fazer um empréstimo, eu, prefeito, ou eu, administrador, que representa o ente, poderia fazer um empréstimo de 100 milhões, né? Vários milhões, que se faz empréstimo, que se lança no orçamento e que se não paga também, né? Isso é importante ressaltar. E aí eu teria um orçamento, eu teria orçamentado um valor de 100 milhões, por exemplo. Dentro desse orçamento eu teria incluído um pagamento do precatório em 20 milhões. Ano que vem eu posso fazer novamente esse empréstimo, por exemplo, de 100 milhões? Já não estamos mais a falar de empréstimo de 100 milhões. Desconta-se aqueles 20. Aqueles 20 lá que outrora fora orçamentado não pago. Coloca aí uma barreira para que o executivo não faça qualquer coisa, ou não atue de qualquer maneira. Muito bem, vem a emenda 30 de 2000, para trazer no seu texto a questão do poder liberatório, a possibilidade de cessão dos créditos a terceiros, e aí surge a grande indagação. Por que a emenda 30 constitucional? A emenda constitucional número 30? Exatamente para garantir o quê? A efetividade dos precatórios enquanto matéria constitucionalizada. Por quê? Em 1824, Brasil Colônia, através da instrução, o artigo 14 da instrução de 1841, já trazia lá que bens da Fazenda Nacional não se faz penhora. Não se faz penhora aqui. Tampouco das câmaras municipais, que à época era tratada no aviso 120 de 1863. Essa matéria não era constitucionalizada ainda. O precatório não era constitucionalizado. Passamos à República, Constituição de 1891. 1891, um importante dado aqui, é criado também o Tribunal de Contas. Para quê? Para que se possa fiscalizar. Se fiscalizando, se paga. Mas ainda o precatório não é tratado na esteira constitucional. Em 1934 muda. Em 1934 existe a necessidade de se observar a constitucionalização do precatório. Por quê? Matéria de grande envergadura. O judiciário não pode decretar, não pode condenar um ente e a sua decisão não ter valor nenhum. Caímos no descrédito total. Não existe aplicação da norma. Como se dar efetividade a uma norma constitucional, e aí em 1934 há de se falar em norma constitucional. Por quê? Porque o precatório é um tema que já desperta uma atenção de maneira assim exacerbada. E aí voltamos. Não há de se falar mais numa folha de papel. Há de se falar numa decisão que é proferida por um magistrado que faz às vezes do Estado, ou assim o representa, e definitivamente se aplica ao que ele disse. Porque se diz o direito. O que quer dizer o direito? O que é justiça? O que seria justiça aqui para nós? Aí voltamos a um estudo. Tratamos da matéria
com doutrinadores fantásticos. Kelsen remete justiça, faz uma comparação, justiça, moral. Falar em moral, o professor Márcio Camarosano, uma obra fantástica, fala sobre a moralidade administrativa. Tema de extrema envergadura. E o que é justiça, então? A justiça nada mais é do que a aplicação efetiva do direito. Se você tem uma norma constitucional e é aplicado de forma efetiva, você alcança a justiça. Agora, alguns entes insistem em não cumprir a norma constitucional. E aí desenvolvemos então, porque em 1934 é constitucionalizado, mas não é aplicado de uma forma efetiva. Esse é o grande problema. Por quê? Porque lá no texto de 1934 surge a questão da intervenção, surge a questão da necessidade de pagamento do precatório. Agora, não se tem... É constitucionalizado, mas não é aplicado de forma efetiva. Passamos à Constituição de 1937. A Constituição de 1937 já é outra. Mantém a questão da intervenção e traz aí um dado até curioso, né, sobre a responsabilidade dos crimes, o crime de responsabilidade do presidente da República. Por quê? Porque voltado aos orçamentos, às finanças, ao não pagamento dos precatórios, tudo isso tem a ver. Existe a norma, ela é constitucionalizada, mas continua não sendo cumprida. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Vamos trazer a efetividade da norma, então. 1946, 1937, 1934, constitucionalização, ótimo. 1937, traz-se a questão do crime de responsabilidade, que cá entre nós, basta uma persecução aqui criminal para que você verifique se efetivamente houve um crime de improbidade do presidente da República, e aí ele passa por todo um processo onde é culpado ou não. Não sei se o crime de responsabilidade seria tão importante, né? Mas tem, né? Mas tem. O importante é ter, né? Pelo menos tem. Traz a Constituição. O importante é ter. Depois que tem, se aplica. E aí vamos procurar aplicar. E aí o Constituinte vai mudando, né? E muda, e vai mudando. Por quê? Porque tem que aplicar a norma. Tem que se alcançar a justiça. E aí voltamos ao começo da nossa conversa. Porque a justiça nada mais é do que a aplicação efetiva do direito. Surge a Constituição de 1943, a questão das algumas alterações importantes sobre a inclusão das fazendas estaduais e municipais no artigo 204 da Constituição, sobre a questão do precatório. Ótimo. Passamos a tratar, então, do precatório. De que forma? Uma forma em que as fazendas estaduais e municipais, na esfera da Carta Maior, são responsabilizadas também. Começa a desenvolver, né, o ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, as leis que fazem parte do ordenamento? Não estamos falando das leis aqui. Passamos de 1824, passamos de 1891. Estamos falando de uma esfera constitucional. Porque se não existe aplicação da Carta Maior, então não sei o que há de ser aplicado, né? Existe a necessidade de se aplicar o texto constitucional. Existe a necessidade de se dar efetividade ao texto constitucional, sob pena de incorrermos a um grande erro de estarmos aqui num Estado onde nada vale. E aí, esse é o Estado Democrático de Direito? Falar em Estado Democrático de Direito, só para a gente fugir um pouquinho, afinal a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema, bastante, aliás. O professor Reis Fried dá um exemplo muito interessante sobre Estado totalitário, Estado autoritário, Estado Democrático de Direito e o Estado brasileiro. O Estado Democrático de Direito, ele representa por um adolescente, e ele cita da seguinte forma: existe um adolescente, ele
pede a permissão para o pai dele para que ele possa sair, e o pai fala: realmente você pode sair, mas volte meia-noite, porque depois da meia-noite o índice de criminalidade é muito grande, existe a possibilidade de você ser assaltado, quiçá passar por uma situação até mais constrangedora, enfim. Ótimo. Chega lá, o filho que saiu às 9 horas, com a autorização do pai, não chega à meia-noite, chega 1h da manhã. Esse pai vai chegar para o filho, vai demonstrar para ele a essência da questão que ele vivenciou e a forma de você sancionar isso. Como? Filho, já tinha te avisado que você deveria chegar antes da meia-noite. Existe um grande índice de criminalização, de criminalidade, homicídios aí depois da meia-noite. E eu não concordo com essa sua atitude, mas apesar de você ter feito isso, vou aplicar, você vai ficar 1 mês sem poder sair. Esse é o Estado democrático, direito. Ele explica a necessidade de aplicação da norma, aplicação da sanção e o entendimento do caso. E o Estado totalitário? O Estado totalitário, o adolescente chegaria lá 1h da manhã, em casa, o pai abriria a porta, daria um tapa na cara do filho, e ele sairia correndo lá para cima, para que nunca mais ele pudesse fazer isso. E ele fala do Estado autoritário, o totalitário. Estado totalitário, o pai nem olharia no relógio, porque até o horário o pai já sabe. O filho entraria, ele não falaria absolutamente nada, e lá em cima no quarto ele simplesmente cortaria as pernas do adolescente. Esse é o Estado totalitário. E o brasileiro? O Estado. E o Brasil? O adolescente abriria a porta a 1h da manhã, o pai falaria assim: filho, eu já te expliquei que é muito complicado você chegar a esse horário, o índice de criminalidade é muito grande, você pode sofrer graves consequências, podemos ter vários prejuízos, pode roubar o carro. Você não manda em mim. Simplesmente o filho falaria isso. Essa é a demonstração do Estado democrático de direito brasileiro. Isso aqui é só para a gente sair um pouquinho e aí voltar, para demonstrar que existe a necessidade de você aplicar normas e de você editar as normas e fazer elas serem cumpridas. Porque a partir do momento em que se cumpre as normas, existe uma garantia muito grande, existe a credibilidade do Estado. Pois bem, 24/91, nada de constitucionalização do precatório. 34 constitucionaliza, 46 se levanta, 37 se levanta hipótese, 46 também, né? Mas em 46 surge o Tribunal Federal de Recursos. É importante a gente ter esse dado, porque à época quem expedia o ofício requisitório para que pudesse realmente haver depois o orçamento do precatório no nosso no orçamento, era o presidente do Tribunal Federal de Recursos. Isso é um dado importante quando a gente estuda o precatório de uma forma histórica e a aplicação dele no direito tributário. Outra questão é tratada depois na Carta de 67 e de 69. Qual o dado importante que nós temos aqui? Torna a inclusão do precatório no orçamento de uma forma obrigatória. Aí a gente começa a ver todo o engendramento da própria carta e o próprio legislador tentando dar uma efetividade às normas. Por quê? Porque o executivo e o judiciário não cumpre. Essa é a questão. E aí surge na Carta de 67 uma nova sistemática, a necessidade de inclusão obrigatória no orçamento. E aí muda-se a competência, porque tem a questão da Carta de 67, quanto a decisão, o presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda é aquele competente para poder
remeter o ofício e necessariamente a inclusão após no orçamento do ente devedor. Aí surge a Carta de 1988. E aí eu diria que há uma revolução completa na questão voltada a precatório no nosso ordenamento jurídico. Em 1988, existe inclusive a distinção. Existe a distinção entre os precatórios de natureza alimentar, requisições de pequeno valor, né? Começa a se dar uma cara diferenciada ao precatório na Constituição de 88. Para quê? Para que se cumpra, para que essa norma seja incluída na Constituição Federal e efetivamente seja aplicada. Por quê? Porque não cabe ao ente ficar dando calotes institucionalizados ao contribuinte. Surge uma norma para que se possa pagar o precatório, com algumas modificações. Com essas modificações, é importante a gente salientar aqui o seguinte. Nessa mesma época, o Supremo Tribunal Federal, ele edita a súmula 655, onde